Outro ponto muito importante sobre as ações desenvolvidas para diminuir os impactos da pandemia foi o drive-thru, né? Mas nessa escola o drive-thru funcionou de maneira diferente. Geralmente a ideia que se tem do drive-thru no comércio em geral é um espaço que tem um estacionamento rotativo e aqueles carros vão e fazem aquele rodízio, né? Passam por aquela rotatória, realizam o que tem de realizar e seguem o seu destino. Na escola foi diferente. O drive-thru ele aconteceu de diversas maneiras, com carros, a pé, bicicleta e todo tipo de veículo que os pais e alunos dispunham e ainda dispõem para poder manter contato com a escola, para poder diminuir os impactos que a pandemia ainda tem ocasionado no processo de ensino e educação do aluno. Então, o drive-thru ele acontecia geralmente pela manhã, né, o melhor horário para acontecer na escola, devido a questões como o calor, o maior fluxo de pessoas, o maior movimento, a funcionalidade das pessoas se davam através do turno da manhã. Então, uma das medidas que a escola adotou foi fazer esse tipo de contato a nível de drive-thru. Então, as pessoas, em horários pré-determinados, saíam de suas casas, se dirigiam à escola com o seu respectivo veículo e lá eles podiam ter um atendimento mais expresso, que geralmente se tratava na entrega de atividades, ou no recebimento de atividades, ou alguma entrega ou recebimento de outro documento, ou algo do tipo que era necessário, previamente agendado por telefone ou por WhatsApp. Então, uma das metodologias utilizadas na escola para poder minimizar os impactos da pandemia foi a utilização de drive-thru. Isso mesmo, a utilização do rádio. Em meio tanta inovação tecnológica, em meio a tanta rapidez no processo de comunicação, do imediatismo, algo que surgiu, aliás, que já existia, mas ele ressurgiu, ele foi ressignificado, foi a utilização do rádio, né, da comunicação via rádio. Na cidade onde a escola tem sede, a escola que eu escolhi para desenvolver o projeto de extensão, o rádio ele ganhou força cerca de 20 anos atrás. A comunidade sempre teve acesso à rádio, mas a rádio que o povo tinha acesso era aquele rádio mais comercial, mais privado, né, mais empresarial, que acontece nas grandes rádios pelo Brasil. Então, há 20 anos atrás, surgiu na cidade uma rádio comunitária que tem alcance em toda a cidade e fora da cidade. E ela passou a ser um ponto de apoio muito importante no processo de comunicação dessa escola com os alunos. Além dessa ação da rádio comunitária na cidade, a escola ela também dispõe de uma rádio dos alunos da escola. Então, que também tem o seu alcance no bairro, ela tem um alcance menor, ela tem um alcance no bairro onde se localiza a escola. Então, o rádio ele foi utilizado para poder é, se comunicar, né? Ter esse acesso à comunicação do aluno com a escola e vice-versa. Então, muitas vezes, durante as necessidades de comunicação e que a ligação não dava certo, em que o contato via WhatsApp também não era muito bom, a rádio ela teve um importante papel nesse processo de levar a informação até os alunos dessa escola e vice-versa. Quando os alunos eles queriam de alguma forma entrar em contato com a direção da escola, a rádio também prestava esse tipo de serviço. E isso causou grandiosos impactos, porque uma vez que você não tem os meios da tecnologia mais avançados para poder se comunicar, o bom e velho sistema de rádio é, fez essa ponte entre os alunos. E como funcionou? Por exemplo, a rádio comunitária dos alunos da escola, a rádio escolar, ela passou a ter uma programação diferenciada, realizando informes no calendário de vacinação, para que pais dos alunos, professores e demais funcionários, para efetuar o cadastro no site que dispuseram
para haver como registro e esperar pela vacina, um informe de atividades, que na escola havia diversas atividades para os alunos poder buscar através do drive-thru, é, avisos, por exemplo, de consultas médicas na escola, da realização dos exames de Covid, entre outras maneiras. A rádio ela teve um importantíssimo papel durante a parte mais complicada da Covid-19. A rádio passou a funcionar diariamente com a programação diversificada para aproximar os alunos da escola. Entre a programação havia papos sobre natureza, sobre meio ambiente e entrevistas médicas com profissionais da área, psicólogos, nutricionistas, entre outros. Tudo que os alunos desenvolviam e os professores também eram divulgados através da rádio. Como a rádio presta um serviço comunitário, não é cobrado nada dos alunos para poder realizar anúncios, nem é cobrado nada da escola. Então houve bastante interação em todo esse período para que fossem minimizados realmente esses impactos e para que a comunicação e o processo de ensino e comunicação tivesse fluidez. A rádio também teve muita importância como prestadora de serviço para famílias e alunos dessa escola. Ela realizou uma campanha de arrecadação de alimentos e brinquedos para a doação das famílias dessa escola durante todo o mês. Então, a rádio comunitária da cidade, ela acabou recebendo bastante doação. Muitas pessoas se sensibilizaram e doaram brinquedos, doaram alimentos, mas muito mais do que isso, elas doaram carinho, elas doaram afeto. Então, após o processo de arrecadação desses brinquedos e desses alimentos, a escola promoveu uma carreata, uma espécie de passeata saudável, né? Cada um se encontrava na escola, dividiam os alimentos em cestas básicas e em kits de brinquedo e devidamente higienizados, protegidos com luvas, com máscaras, com álcool em gel. Eles fizeram essa carreata percorrendo o bairro e o distrito onde a escola está localizada, indo na casa de cada aluna, distribuindo brinquedos, distribuindo cestas básicas e levando atenção para poder minimizar os impactos que também a saudade estava ocasionando entre os alunos da escola. Os alunos com deficiência, eles também não ficaram desamparados. Esses, por serem do grupo de risco, na verdade todo mundo acabou sendo de alguma maneira do grupo de risco, mas esses em especiais, por serem do grupo de risco, tinham o atendimento em domicílio. Então as famílias desses alunos com algum tipo de deficiência, eles recebiam os professores em casa, que passavam por todo um processo de higienização, como lavagem de calçados, troca de roupa para poder permanecer dentro da casa, banho. Muitas vezes aconteceu isso, o profissional chegava na casa daquele aluno e antes de ter o contato dentro daquele recinto, dentro daquele ambiente, ele passava por todo um processo onde precisava retirar sua roupa, tomar um banho, se higienizar e vestir uma nova roupa para ter contato com aquele aluno que estava dentro de casa e estava, de certa forma, protegido dos riscos que o vírus ocasionou fora das dependências das suas casas. Então, os professores realizavam visitas a esse tipo de aluno, que são muito importantes. Então, os professores realizavam visitas para os alunos com algum tipo de deficiência, para que eles se sentissem realmente incluídos e de fato fossem, porque a inclusão se trata disso. Não é você só colocar no meio, é você fazer com que aquela pessoa que por algum motivo ela tem uma característica diferente de outros alunos, ela se sinta bem recebida, ela se sinta incluída e ela se sinta de fato parte daquele meio. Então os professores passaram aí nas residências desses alunos, prestando toda essa assistência para que eles também possam, como qualquer outro aluno, dar seguimento ao seu processo de ensino e aprendizagem.
outro ponto percebido durante esse processo de superação da pandemia e de metodologias que a escola poderia realizar para diminuir os impactos da pandemia foi a percepção de que nem todo professor está capacitado para dar aula online. Presencialmente é muito mais fácil. O professor geralmente ele se planeja uma semana ou dias antes com o conteúdo que ele vai ministrar na escola durante aquela semana ou durante aquele dia. Então, ele simplesmente precisa chegar na sala de aula e ter aquele contato mais humano com os alunos. Diferente do EAD, ele tem que lidar com toda a questão do recurso tecnológico que ele não precisa da sala de aula. Então, ele tem que aprender a manejar questões de luz, som, foco de câmera, para ver se a câmera está pegando o professor e aquilo que ele está propondo a ensinar, como ele pode fazer uma transmissão simultânea daquilo que ele fala com exemplos no vídeo e muito mais. Então, os professores também precisaram buscar capacitação imediata, através da própria internet mesmo, de como ministrar aulas em vídeos, para que os alunos também pudessem se sentir confortáveis em toda aquela situação. Bom, nas aulas síncronas, né, que são aulas ao vivo, online, como todo mundo fala, porque existe assim, a aula online ela pode ser ao vivo ou não. Ela vai estar ali disponível para o aluno. Quando ela está disponível para o aluno, ela está online, mas ela pode ter sido gravada ou está sendo realizada instantaneamente, naquele mesmo momento. Então agora nós vamos falar das questões dos desafios dos professores com as aulas síncronas. Como já foi dito, os professores descobriram no decorrer da pandemia das grandes dificuldades de realizarem aulas virtuais, devido à falta de experiência dos mesmos nesse contexto. Então, quando foi necessário nessa escola haver aulas síncronas, os desafios dos professores foram os seguintes. Primeiro, espaço. O professor não podia usar a escola para realizar, muitas vezes não podia usar a escola para realizar aquela atividade. E, independente dele poder usar a escola ou não, e ter que realizar isso na sua casa, muitas vezes ele teve que adaptar um cômodo da sua casa, geralmente o seu quarto, ou outro cômodo que ele tivesse livre, e transformá-la numa sala de aula. Então, para realizar as aulas síncronas, os professores tiveram que investir bastante. Como muitas vezes eles não podiam realizar essas aulas nas escolas, eles precisaram adaptar um cômodo da sua casa, muitas vezes o quarto, ou um cômodo livre, quando eles dispunham, para transformar aquele espaço na sala de aula. Então precisou investir em lousa, né, em quadro branco, material próprio, como pincel, esse tipo de material que é utilizado para escrever nesse tipo de quadro. Muitas vezes precisou de recursos tecnológicos para fazer transmissões simultâneas daquilo que ele fala, com exemplos, para poder contextualizar as atividades para os alunos. Câmera, porque muitas vezes o aparelho eletrônico do professor, no caso o celular, ele não dispunha de tanta memória ou de tanta qualidade na sua transmissão. Tripé para poder segurar aquele equipamento fixo em um determinado local, muitas vezes em assistente, precisa muitas vezes de assistente caso precise que a câmera faça algum tipo de movimento, iluminação, acústica e diversos outros fatores que influenciam muito a questão das aulas síncronas. Isso sem contar com os possíveis imprevistos que podem acontecer numa aula síncrona. Não que numa aula presencial não possa e não aconteçam imprevistos, mas numa aula onde o aluno já não está presente fisicamente, qualquer imprevisto que aconteça, isso desperta a atenção do aluno ou vira motivo para destoar do tópico que está sendo na sala de aula. Em questões das aulas assíncronas, que são aquelas que podem sim ser transmitidas ao vivo com material gravado, ou simplesmente deixá-las disponibilizadas com material gravado,
além de todo o material utilizado para a realização da aula síncrona, que é aquela aula ao vivo, que está acontecendo ali no mesmo momento em que o aluno está assistindo, são recursos de edição de vídeo, edição de áudio, edição de imagem, processamento de todo o material que foi gravado. E isso também requer um bom computador e um bom programa de edição de vídeo no computador. Então, esses desafios tornaram as aulas dos professores cada vez mais difíceis. Além de programar a aula como de fato ela precisa ser, o professor ele precisa se preocupar com todo o aparato necessário para a gravação ou a transmissão da aula, que aqueles equipamentos funcionem bem, e depois de tudo gravado, ele ainda precisa jogar todo esse material numa ilha de edição, editar todo o que foi gravado, muitas vezes atribuir alguns sons, outras vezes atribuir exemplos como fotos, outros vídeos, comentários, textos, páginas de internet, editar e publicar no YouTube. Então, os professores acabaram trabalhando dobrado. Estimula-se que os professores tenham um trabalho dobrado. E com as aulas assíncronas, estima-se que os professores tenham tido um trabalho triplicado, porque além de espaço e equipamento, eles ainda tinham que desenvolver uma nova função, a de editores de vídeo. E muitas vezes isso não é fácil. Quem não tem habilidade com vídeo não vai ser um bom editor assim de primeira. Né? Então houve professores, né, existiram alguns professores que precisaram pagar para as pessoas poderem editar esses vídeos e jogarem na rede, tudo isso por amor à profissão e para que o aluno possa ter um excelente material de estudo e conseguisse dar continuidade aos seus estudos com a melhor qualidade possível. Outro grande problema que surgiu durante a pandemia foi sobre a questão do papel do professor na sala de aula. Como todo mundo sabe, existe sempre um questionamento se o papel do professor é ensinar ou se o papel do professor é educar. Na verdade, o professor ele pode desempenhar os dois papéis, o de ensinar e o de educar. Porém, a educação de uma criança e o processo de formação do conhecimento não depende exclusivamente do professor. É toda questão de uma parceria entre a família do aluno e a escola. Né? Cada família tem seus valores, tem sua cultura e tem seus conceitos. E o aluno já chega na escola carregando um pouco dessa bagagem, desse aprendizado que ele vai desenvolvendo no convívio familiar. E, ao chegar na escola, o professor ele encontra um meio de intermediar aquilo que o aluno aprendeu na escola com valores éticos, valores morais da sociedade. E, e o professor ele foi muito desvalorizado por muitas famílias nesse processo de ensino durante a pandemia. Infelizmente, é uma cultura no nosso país que os pais põem a responsabilidade da educação do seu filho na escola. Muitas vezes os pais eles não têm paciência, isso foi visto muito na pandemia, de poder lidar com o seu próprio filho. Isso é um problema sério. E muitas vezes os pais não queriam o aluno em casa, né? Muitas vezes os pais não queriam aquele aluno em casa porque acredita que é a obrigação da escola receber o aluno, ensinar e educar. Quando na verdade não é bem assim. É papel da família realizar as duas ações e a escola é uma continuação daquilo que acontece dentro de casa, onde a família e a escola elas realizam uma parceria e juntas constroem educação e conhecimento. Então, por muitas vezes, os pais quiseram mandar seus filhos para a escola, mesmo não podendo, mesmo sem vacina, e mesmo com todo tipo de decreto, e culpavam o professor, exclusivamente o professor, pelo não aprendizado do aluno, quando na verdade a família ela tem um importante papel nisso. Como já foi dito anteriormente, os pais são o maior exemplo e o maior espelho que o filho tem em casa. Então, se os pais não conseguem incentivar o filho e dar bom exemplo sobre educação e sobre conhecimento,
aquele aluno ele não vai ter interesse, porque ele não vê nos pais essa motivação para que ele seja uma pessoa instruída. Então, muitas vezes os professores foram xingados, foram, foi proferido aos professores diversos adjetivos terríveis, como se eles não tivessem preocupados, se eles não tivessem motivados em educar o aluno, quando na verdade os professores passaram a trabalhar até 3 vezes mais para que os alunos eles pudessem continuar aprendendo e estudando. Entretanto, cabe aos pais realizar o seu papel enquanto família, que é educar o filho e incentivar aquele aluno a continuar estudando. Acontece que muitas vezes os pais, por desleixo, não conseguem dar atenção ao seu filho e, consequentemente, aquele aluno ele passa a fazer o que quiser, inclusive não estudar. Então, independente de aula síncrona ou assíncrona, os professores acabaram trabalhando até 3 vezes mais para que aquele aluno pudesse de fato aprender.